Olá, está começando mais um boletim de notícias aqui da TV Evangelizar. Seja muito bem-vindo. Uma família com 9 filhos. Você consegue imaginar isso nos dias atuais? Esse casal que você vai conhecer agora tem uma história emocionante. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ufa! E ainda falta uma filha, a mais velha, que mora em São Paulo. A foto na estante mostra a família reunida. Pai, mãe e 8 filhos. Um número que foge dos padrões atuais. Mas nem sempre foi assim. Adotar uma família sempre fez parte dos planos de Ingrid e Marcos. Eles tiveram 3 filhos biológicos. Quando o caçula fez 18 anos, eles acharam que era hora de aumentar a família, mas dessa vez pelo coração. Eles não queriam engrossar as filas de adoção procurando um perfil específico de criança, como ocorre na maioria dos casos. A preferência deles era por aqueles que dificilmente seriam adotados. São crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, ou grupo de irmãos, ou crianças com alguma deficiência mental ou física, ou, enfim, não se encaixa no perfil do filho que toda família quer ter, né? Eles também não pretendiam adotar várias crianças de uma vez, mas aí ficaram sabendo da história de 5 irmãos entre 13 e 12 anos que moravam numa casa-lar. A ideia era fazer uma adoção compartilhada, né? Que é uma adoção onde mais de uma família adota o grupo de irmãos, e aí esse grupo de irmãos, eles não cortam totalmente o vínculo. As famílias se comprometem em se encontrar periodicamente. Só que quando nós os conhecemos, vimos como que eles eram juntos ali, nós não tivemos coragem de fazer isso, porque daí a gente viu o quanto eles tinham um vínculo entre si, né? Quando nós os conhecemos em dezembro de 2012, nossos filhos foram juntos, os 3 biológicos, e aí convivemos com eles um tempinho ali, era dezembro de 2012, né? Bem próximo do Natal, e aí eles também disseram para nós, né? Olha, pais, se vocês forem adotar, não separa, adota todo mundo ou não adota nenhuma até que apareça outra oportunidade. Para esta psicóloga, a decisão de não separar os irmãos foi a mais correta. Para as crianças é sempre melhor que ao menos esse vínculo não seja rompido, né? Muito embora também existem casos em que os irmãos nem se conhecem, né? Mas no caso de crianças que convivem, que se conhecem, que estão acolhidas na mesma instituição justamente pelo vínculo fraternal, a ideia é de que a gente realmente consiga que uma família adote o grupo completo. O casal passou primeiro pelo chamado apadrinhamento afetivo, uma nova modalidade que aproxima pessoas que querem adotar das crianças abrigadas em casas-lares. No caso deles, funcionava assim. As crianças eram visitadas no lar e passavam os fins de semana na casa deles. Isso durou mais ou menos 1 ano, até que o momento da despedida foi ficando cada vez mais difícil. Chegou uma hora que o pequenininho não entendia por que ele tinha que voltar para lá. E às vezes ele dormia, eu botava ele no colo e levava ele bem devagarinho, assim, deitava ele no sofá da casa-lar, assim, bem calmamente. Quando eu levantava, ele acordava, aí já entrava no choro, assim, muito forte. Aí a gente voltava chorando para casa também, né? Com a chegada dos 5 irmãos, a rotina da casa mudou completamente. A quantidade de roupas no varal multiplicou. Isso sem falar na comida, dar atenção, brincar, ajudar nas tarefas escolares. Até a parede da sala ganhou uma decoração nova para ajudar na alfabetização. Quando eles chegaram, eles não eram alfabetizados, só uma era alfabetizada. Então, nós tínhamos que correr contra o tempo. Então, tudo que a gente pudesse fazer para colaborar com a alfabetização deles, nós fizemos. Tanto que eu fui para a faculdade, voltei a estudar. A gente mudou porque a gente hoje vive em função deles. Quer dizer, qual o pai que não vive em função dos filhos, né? Apesar de todo o trabalho, eles são muito gratos pela oportunidade de serem pai e mãe de 8 filhos. A gente sente isso, que o fato de dar oportunidade para eles terem pai, mãe, um lar, etc., nos melhora como pessoas, nos amadurece, porque é um caminho de 2 mãos, não é? A primeira coisa que eu tenho a dizer para os meus filhos é obrigada. Obrigada porque
cada um de vocês representa algo especial no meu coração e vocês que contribuem para isso, né? Cada um com a sua personalidade, desde a mais velha até o mais novinho, mas eu vejo um esforço em todos vocês, né? Nos meus 8 filhos, eu vejo um esforço em me agradar, em suprir as minhas expectativas, e isso é somente um retorno de tudo que eu fiz, tudo que eu procurei me doar, e eu fiz não esperando alguma coisa em troca, mas simplesmente porque eu amo, como toda mãe faz, né? Eu quero agradecer somente a cada um de vocês, Ariane, Caroline, Rafael, Tainara, Andréia, Christopher, Emily e André. Né? Obrigada por vocês serem meus filhos. Família linda, né? Realmente uma história emocionante. Com esse tempo afastados, é muito importante os avós e as avós usarem as redes sociais para matar a saudade de toda a família. Um jovem aqui de Curitiba, no Paraná, desenvolveu um manual para ajudar os idosos a usar o celular. Vamos conhecer essa iniciativa. Aos 73 anos, Dona Iracema ganhou o primeiro celular. Mas o que fazer com o estranho nas mãos? Eis que surge Alexandre, namorado da neta Nicole de Dona Iracema, com a solução para o problema. Alexandre resolveu criar, passo a passo, um manual para ajudar a Dona Iracema e outras pessoas também a usar o WhatsApp. Alexandre, como é que você teve essa ideia? Como surgiu a ideia de escrever, desenhar com ícones, com cores, com setas, exatamente o que ela iria encontrar? Então, ela estava tendo bastante dificuldade para usar os comandos básicos do celular, né? Foi aí que eu imaginei que talvez a maneira dela entender seja diferente da nossa de aprender, né? Imaginei que ela deveria entender uma coisa bem básica, em primeiro de tudo, um negócio com passo a passo, desenhos, flechas. Os desenhos talvez façam ela memorizar melhor o caminho a se fazer. E o manual estando todo lado do lado dela, ia ser mais fácil para ela ter dúvida já tá ali, do que ficar perguntando muitas vezes a mesma coisa, às vezes ela não tem tempo, às vezes os outros também não têm tempo. E aí que surgiu a ideia de eu fazer um manual bem facilitado para ela, né? Para ela entender de qualquer jeito. Na verdade, o Alexandre acabou ajudando outras pessoas também. Foi uma grande surpresa, porque só no Twitter, foi onde você resolveu publicar esse manual, você já teve mais de 20 milhões de visualizações e 16 mil compartilhamentos. Exatamente. A primeiro momento eu pensei, eu vou fazer o manual, aí eu digitalizei para quem ali do meu Twitter quisesse usar também, com a avó, com o vô ou com outro parente, né? Quando a gente foi ver, no outro dia, parece, tinha cerca de 500 compartilhamentos. Daí foi subindo até chegar a 80 mil likes e, nossa, virou... Nossa, bombou total. Agora, o WhatsApp para mim não tem mais problema. Mas eu acredito que devagarzinho eu chego lá. Com certeza. Mas eu tive quase desistindo, mas graças a Deus agora... Alexandre, abaixo de Deus, foi ele mesmo. Por gostar muito de passear, os filhos e netos ficavam preocupados com Dona Iracema. Por isso, decidiram dar o celular a ela. E agora para ensinar. Só que a gente mora no mesmo terreno, então qualquer coisinha ela chamava a gente, tudo. Só que a gente não teve o clique que o Ali teve. O sucesso do manual foi tão grande que Dona Iracema carrega a cartilha, como ela mesma diz, para cima e para baixo. E não foi só ela que gostou. Depois que eu fiz esse manual, eu vi a repercussão que deu, eu procurei levar essa ideia pra frente, né? Colocar outras funções no manual também, não só essas poucas páginas. E o que tinha 4 páginas antes, agora eu fiz um manual com mais de 60, né? Eu havia procurado uma editora e outra ainda entrou em contato comigo, gostou da ideia. Eu mostrei a repercussão que deu, tudo, eles se interessaram muito por essa parte da inclusão digital de idosos, né? O manual criado por Alexandre está disponível para download no site do Twitter. www.twitter.com/aledrabe. Se você gostou desta iniciativa e quiser ver de novo como é este manual, acesse o nosso canal do YouTube, que esta matéria está disponível por lá. E, gente, em tempos de isolamento social, vamos ligar para os nossos idosos. E não só os nossos parentes, tem também um vizinho, uma vizinha que precisa da sua ligação, da sua atenção neste momento.
Desde bem pequenos, os filhos já podem ser incentivados a ajudar em casa. As tarefas podem ser distribuídas conforme eles vão crescendo e são importantes para o desenvolvimento da criança. Quando terminam de tomar o café da manhã, o Arthur e a Júlia já sabem. Vão direto lavar a louça. Um de cada vez. Ei, linda! Vamos ter mais espuma aí, vamos tirar toda a espuma. Depois eles dão uma ajeitada no quarto e organizam a mochila da escola. Quando tem judô, balé ou natação, por exemplo, a Aristiane só verifica se está tudo certinho, porque eles sabem exatamente o que pegar. Eu acho bem importante para eles, assim, eles terem essa liberdade de fazer sozinho, né? Eles já têm essa capacidade de fazer, né? Eu não posso segurar essa coisa deles, né? Ter responsabilidade quando for adulto, digamos, vai trabalhar, ter as suas coisas organizadas, né? Ter a sua casa organizada, o material escolar da escola mesmo agora, né? Eu acho assim isso muito importante para a vida adulta deles, para a nossa também, né? Manter uma rotina em casa é a principal orientação para quem quer ensinar as crianças a fazerem algumas tarefas domésticas. Depois do processo de leitura, no processo principalmente de alfabetização, de automatizar a fala, a leitura, a escrita, isso está tudo ligado. É um processo de autonomia que a criança tem que ter para desenvolver também essas habilidades. Então a gente começa com atividades da rotina e isso vai refletir nas questões acadêmicas também. Também é importante ficar atento à faixa etária da criança. Os especialistas garantem que com apenas 2 anos, eles já conseguem organizar os brinquedos sozinhos. Depois dá para eles arrumarem o material da escola, com 5 anos tirar o lixo do banheiro e com 8 cuidar de um animalzinho doméstico. Mas mais importante é entender que são apenas crianças e que os momentos de brincadeira também são fundamentais. Comemorar essa conquista, falar parabéns, parabenizar, elogiar, contar para a família, para a avó, para a madrinha, para todo mundo se envolver no processo e cuidar para que não seja mesmo um processo forçado. Né? Você vê que a criança não está no tempo dela conseguir, claro, vai tentando todo dia um pouquinho, porque a criança também aprende por repetição. Procurar respeitar e perceber também que é importante a gente fazer quando eles têm essa disponibilidade. Mamãe, quero lavar a louça. Se ele está pronto, se ele está se prontificando a fazer isso, aproveita esse momento. Porque mais tarde você vai querer contar com a ajuda dele, vai querer ensinar e não vai ser o momento que ele quer, que ele está disponível. O momento que ele quer é o momento que ele está mais disponível. Então vamos aproveitar esse momento também. E olha, tá todo mundo em casa agora, não é mesmo? Então, chamar as crianças para ajudar a lavar uma louça, a fazer pequenos serviços do dia a dia, pode ser até divertido, hein? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai iniciar um monitoramento nacional do novo coronavírus, que teve o primeiro paciente registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro. Segundo o IBGE, a parceria fechada com o Ministério da Saúde vai implementar uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, com foco no monitoramento da Covid-19. O estudo formará um painel longitudinal representativo da população brasileira, de acordo com o Instituto, aplicando o questionário para o mesmo grupo de pessoas, a fim de apresentar os resultados dos casos de síndrome gripal em dados agrupados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Todo mundo falando da Covid-19, mas as medidas contra a dengue devem ser tomadas o tempo todo. Projetos em escola têm orientado os alunos. Vamos conferir. A dengue continua avançando no Brasil. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 94 mil casos foram notificados desde o início do ano, um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2019. São Paulo e Paraná concentram 54% do número total de pessoas infectadas. A situação é tão preocupante que, neste mês, o governo paranaense decretou estado de alerta. Com o objetivo de fazer uma chamada de atenção e uma integração de trabalho, não só entre a Secretaria de Estado da Saúde, mas todas as prefeituras, através das suas secretarias municipais de saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil,
organizações civis também, né, como igrejas e outros parceiros, que nós estamos acionando para fazer um grande trabalho de mutirão, de identificação de possíveis criadouros e de eliminação destes depósitos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, alguns estados do Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter um surto de dengue a partir do mês de março, já que nessa época as condições climáticas com altas temperaturas e muitas chuvas favorecem a proliferação do mosquito. Por isso é tão importante combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que ao contrário do que muita gente pensa, podem estar dentro de casa. Qualquer depósito que tenha água parada, ele é um potencial criadouro, nesse momento, do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Existem dados que nos últimos 10 anos, em média, 70% a 80% dos criadouros que são encontrados no mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya são classificados como lixo doméstico, ou seja, estão nos quintais das residências e dentro das residências. Tem muitas pessoas que cuidam do seu quintal, que cuidam da calha, que cuidam do lixo doméstico, que eliminam todos esses potenciais criadouros, mas esquecem que um vaso de planta com água parada pode ser um risco. Uma outra situação muito comum que acontece com o cidadão é esquecer o reservatório da geladeira, que fica uma água parada. E muitas vezes ali o mosquito está se criando. E para mostrar que não tem idade para entrar na luta contra a dengue, as escolas estão investindo na conscientização desde muito cedo. Aqui, por exemplo, alunos do 4º ano do ensino fundamental ouvem atentos às orientações da professora. Nós temos sempre que nos prevenir, tira aquela água, não deixa, coloca areia. Depois é hora de colocar os conhecimentos em prática. As respostas estão na ponta da língua. Para ninguém ser picado nem ter risco de morte. Prevenir que o mosquito ele transmita a doença. A gente tem que sempre ver os vasos, a caixa d'água tem que estar bem fechada, os pneus não pode ter água dentro. Os pequenos vasculham cada cantinho da escola em busca de possíveis criadouros. Aqui, eles também aprendem a fazer uma armadilha com garrafa PET para capturar o mosquito. Essa criança, imediatamente, ela tem um impacto muito rápido, porque ela se transforma no fiscal do pai e da mãe. Então, nós acreditamos que é uma estratégia muito importante e que imediatamente já está nos dando frutos e que futuramente também vai dar fruto com uma geração mais consciente do ponto de vista do cuidado ambiental, do controle da dengue. E realmente, gente, enquanto está todo mundo preocupado com o coronavírus, tem aumentado os casos de dengue em todo o Brasil. Então, todo cuidado é importante neste momento. Está em casa? Vai lá cuidar do seu jardim, evitar água parada, mesmo que seja em pequenos potinhos pelo jardim. Todo mundo cuidando vai evitar a proliferação dessa doença também. O projeto Libras no Museu tem como objetivo promover a inclusão social e espalhar cada vez mais a cultura entre todos. Todos os dias ouvimos falar em formas de promover a inclusão social de quem tem algum tipo de deficiência, mas nem sempre nos deparamos com iniciativas práticas. No caso dos surdos, o dia a dia fica ainda mais difícil. Na hora de visitar espaços públicos, por exemplo, eles encontram muitas barreiras. Para mudar essa realidade, foi criado em 2017 o projeto Libras no Museu, acessibilidade linguística e acesso à cultura para pessoas surdas. A iniciativa da Universidade Federal do Paraná visa produzir materiais pedagógicos na linguagem brasileira de sinais para visitantes com essa deficiência. O conteúdo é produzido pelos próprios acadêmicos surdos do curso de Letras Libras em parceria com a equipe dos museus. O projeto já passou pelo Museu Paranaense e agora chega ao Museu do Holocausto em Curitiba. Esse projeto tem como foco levar a acessibilidade linguística para pessoas surdas que se comunicam em Libras no espaço museológico, nos espaços de cultura da cidade. O Museu do Holocausto é o único no Brasil voltado ao tema, dedicado a recordar esse período e a manter vivas as memórias das vítimas e sobreviventes. O local conta com um amplo acervo. Entre os objetivos do espaço está o combate à intolerância e ao preconceito. A nossa ideia aqui dentro do museu é trabalhar o Holocausto como um alerta, é entender o que aconteceu
ensinar o que aconteceu para que a gente não deixe acontecer de novo. E a partir do momento que a gente entende que com tolerância a gente evite que outros genocídios aconteçam, que outros atos como esse aconteçam, a gente precisa educar. E a partir do momento que a gente entende que uma educação para a tolerância, ela inclui a inclusão, veio essa ideia de começar a trabalhar com grupos como Libras no Museu, que é esse grupo da UFPR. O que muita gente não sabe é que a língua nativa dos surdos não é o português, e sim a língua brasileira de sinais, Libras. Por isso, somente o texto não basta para que a informação seja entendida. É necessário disponibilizar um material específico para que esse público possa ter acesso ao conteúdo de forma completa. Nós acreditamos e apostamos que a tecnologia, que é justamente a produção dos vídeos, supram essa necessidade, porque hoje o nível de acessibilidade nos museus é zero. Não tem absolutamente nada que beneficie os surdos, a não ser imagens e a língua portuguesa, que muitas vezes é inacessível para a grande maioria, que ainda não domina plenamente o português. Os alunos que irão produzir o material prestam atenção a cada detalhe. A visita guiada pelo museu é acompanhada por intérpretes de Libras que repassam simultaneamente todas as informações aos acadêmicos. A Bianca é um deles. Ela conta que são muitas as dificuldades ao visitar espaços como esse. Uma delas é não vivenciar as mesmas experiências de quem pode ouvir. A maior dificuldade encontrar nesses espaços, por exemplo, o museu, quando a gente sai para fazer um passeio, é a questão da voz, né? Por exemplo, tem músicas, e falta de acessibilidade dentro desses espaços, né? Sabemos que o surdo ele é visual e nós percebemos que nos espaços não tem libras. Tudo está registrado em língua portuguesa, escrita, em textos. Sim, a gente pode ler, a gente percebe, mas também quando o guia é ouvinte, ele vai falando durante a visita, a gente tem esse principal obstáculo com a comunicação. Às vezes o surdo que é oralizado, ele consegue contextualizar, mas ele vai perdendo o contexto no decorrer da fala. Os alunos querem diminuir as barreiras que eles mesmos enfrentam e garantir o pleno acesso dos surdos aos conteúdos históricos. O surdo vai ver que é um outro surdo que está sinalizando aquilo, para poder trazer essa emoção para os surdos também, porque ele vai se identificar, né, como pessoa. Esse conhecimento ele também vai adquirir. A nossa preocupação com a comunidade surda, de participar desses lugares, de saber da história, porque muitas das pessoas que são ouvintes conseguem ter acesso a texto e tudo mais. Então, por isso do nosso projeto, que é o Libras no Museu. O Libras no Museu é uma adaptação de todos os conteúdos museológicos para a língua de sinais, para que seja compreendido por todos os surdos que forem visitar os museus. Eu moro aqui, morei sempre em São Paulo, e eu tinha muita vontade em participar desses locais culturais mesmo, e não tínhamos isso, muitas barreiras. Então, quando eu passei aqui em Curitiba, no curso do Letras Libras, eu pude participar com os grupos de tradução e interpretação, com os intérpretes, né, de Libras. Já estou no 3º ano do Libras no Museu. Mesmo os surdos já mais velhos, que nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, para que eles consigam também ter acesso a esse tipo de material. Na prática, os materiais produzidos pelos alunos ficarão disponíveis em códigos que poderão ser acessados pelo celular, uma espécie de visita mediada em Libras. Em cada sala do museu vai ser disponível um QR Code, em que quando um surdo pode vir sozinho até o museu, ele escaneia, né, aquele QR Code e ele consegue receber toda uma visita, igual uma visita mediada aqui no museu, só que em Libras. E olha que lindo, gente! Buscando priorizar a humanização nas maternidades, polvos de crochê estão sendo usados para acalmar bebês prematuros. Os tentáculos abraçam corpinhos pequenos, frágeis. São polvos de crochê dentro de incubadoras na UTI neonatal de uma maternidade. Eles estão ali com uma missão nobre. Os tentáculos do polvo, eles remetem à vida intraútero. Então, isso lembra para eles como se fosse o cordão umbilical. Então, dentro da barriga da mãe, eles viviam
brincando dentro com o cordão e aqui fora como se fosse isso. Então a gente vê que eles ficam bem agarradinhos mesmo, ficam calmos, e isso para nós é muito bom e para eles também, porque evita que eles tirem os monitores, os cordões dos monitores, né? As sondinhas, então isso evita que a gente fique repassando esses procedimentos. Jéssica foi a enfermeira que trouxe a ideia para a Mater Dei. Ela viu na internet um exemplo da Dinamarca, onde essa proposta surgiu. O bichinho de crochê é uma distração para as mãozinhas que buscam a todo tempo alguma coisa para segurar e de vez em quando esbarram nos tubos e acessos de alimentação e respiração. A iniciativa é também uma forma de acalmar os bebês que ficam internados e recebem atendimento médico várias vezes ao dia. Como nós somos uma instituição amiga da criança, a gente prioriza muito a humanização com os bebês. Então, todas as ideias que vêm agregar a humanização a gente tenta trazer para cá. E o Gael aprovou a ideia, viu? Ele nasceu com 26 semanas de gestação, o equivalente a 6 meses e 2 semanas de gravidez. Tinha só 715 gramas quando veio ao mundo e 1 mês depois teve que fazer uma cirurgia cardíaca. O polvo se tornou um amigo que traz um pouco de conforto e força nessa jornada. Quando eu cheguei, a princípio, eu olhei e falei, nossa, que brinquedo bonitinho, o primeiro brinquedo do meu filho. Eu fiquei emocionada, mas na verdade vai muito além disso. Como ele está entubado, ele procurava logo pegar o tubo, né? Hoje em dia a gente percebe que quando ele começa a ficar um pouquinho mais agitado, aliás, essa agitação caiu muito, ele já passa a mão por baixo e já puxa o polvo para ele. O projeto começou na Mater Dei com crochês feitos pela mãe de uma funcionária, mas o time de polvos ganhou um reforço com uma associada da obra Evangelizar é Preciso. Helena, de Capinzal, Santa Catarina, conta por telefone como ela e a mãe se tornaram voluntárias nessa história. O Padre Bonzotti, ele pediu para a gente mandar um mimo para ele no aniversário dele, né? Uhum. E aí eu tinha essas linhas sobrando em casa, tinha uma parte, e daí uma parte a mãe comprou, né? Os polvos chegaram pelos Correios, com uma cartinha de Helena pedindo que fossem encaminhados à Mater Dei. A equipe de ação social da obra Evangelizar fez a entrega. A ajuda que os polvos estão dando para os bebês é tão grande que cada um vai poder levar o seu para casa, para poder continuar desenvolvendo esta relação que eles criaram aqui na UTI neonatal. Por isso, ações como a da Dona Helena, que fez a doação de algumas peças, são tão importantes para poder manter o projeto de pé. Fico tocada pela ação de várias pessoas, né, de colaboradores que fazem, né, esses polvos e com tanto amor, com tanto carinho, porque além do polvo, o polvo vem com um brinde, que é uma oração, é um amor, é um carinho muito grande envolvido na confecção desses polvos. Gente, uma inspiração para as artesãs que estão nos assistindo e que produzem esses amigurumis, não é mesmo? Desde 2008, as vendas pela internet aumentam. Neste momento, essas vendas têm facilitado muito a vida dos consumidores. Vamos conferir como funciona. Você faz compras pela internet? Faço. Faço. Sempre. O e-commerce nada mais é do que um comércio realizado por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas. Uma modalidade que tem suas vantagens. Você pode vender ou comprar produtos pelo computador ou pelo celular. O que antes parecia ser algo tão distante, hoje é uma realidade. Desde 2008, as vendas pela internet aumentam cerca de 20% ao ano. Para o consumidor, é como unir o útil ao agradável. Hoje a pessoa pode comprar de qualquer local do Brasil. Então, ela pode estar comprando de uma cidade do interior que muitas vezes não tinha tanto acesso a determinados produtos e serviços e receber os produtos no conforto do celular. Na correria do dia a dia, Renata não abre mão da comodidade. Até o próprio casamento, ela planejou pela internet. Escolheu o bolo, o sapato, a decoração, tudo à distância. Comecei a pesquisar e procurar e conversar com quem já tinha feito e arriscar um pouco também. E aí, com o meu casamento, foi o pontapé inicial, assim, que eu comecei a comprar tudo. Eu trabalho em torno de 14 horas por dia, todos os dias. Então, não tem um tempo hábil para uma loja aberta e o custo-benefício, né? Porque realmente as coisas pela internet são mais baratas. E esse comércio eletrônico está em alta no Brasil. Prova disso é essa empresa do Rio de Janeiro. Tem 28 funcionários e foi eleita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico como a melhor plataforma do país. É muito importante
hoje o empreendedor, hoje as empresas, elas se prepararem para essa nova era que a gente vive da comunicação, da informação e fazer com que os seus negócios, suas ofertas, independente de produto, serviço ou qualquer segmento, esteja pronto para poder fazer ela estar próxima do seu consumidor, que são desde os jovens até mesmo o pessoal da terceira idade. O que importa é que estão todos conectados nesse aparelhinho que a gente vive com ele na mão o dia inteiro. No olhar de quem entende do assunto, a compra e venda de produtos pela internet vem transformando as comercializações. Hoje, com o e-commerce, a competição entre as empresas não é mais apenas de empresas que estão na mesma cidade. Então, as empresas estão competindo com lojas virtuais do planeta todo. Então, pode sim prejudicar as empresas, né, que não se inserirem e não se adaptarem nesse novo universo. Por outro lado, para os clientes isso é ótimo, porque quanto mais barato, quanto mais fácil comprar, melhor. Quem conhece os benefícios do e-commerce, recomenda. Para mim, foi ótimo, porque otimizou meu tempo. Olha, é um caminho sem volta. É muito bom mesmo. É muito prático. Para rever essas e outras reportagens do nosso Boletim de Notícias, entre no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, @evangelizartv e no Facebook, TV Evangelizar Oficial. O nosso Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!